E aí, gente boa, bom dia, bom dia. Eu quero ler com vocês hoje o Sermão da Montanha, de Mateus capítulo 5. Esse Sermão da Montanha, muitas das vezes ele também é chamado de a Constituição do Reino de Deus. Muitos dizem que se nós observarmos apenas o Sermão da Montanha, a gente pode viver perfeitamente o amor de Deus. Só em obedecer o Sermão da Montanha. A pessoa obedecendo o Sermão da Montanha, ela não vai adulterar, ela não vai mentir. Por quê? Porque o Sermão da Montanha, ela resume a fé e o amor dos filhos de Deus. Então veja o que está escrito aqui em Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja aí, os pobres de espírito, aqueles que precisam de Deus. Pobres de espírito são aqueles que sabem que precisam do Senhor, que sabem que sem o Senhor eles não são nada. São os pobres de espíritos, os constantes dependentes de Deus. Eles dependem de Deus para tudo. Não são soberbos, não são presunçosos, não acham que porque eles têm algum curso, algum diploma, algum conhecimento, eles conseguem as coisas. Mas eles sabem que sem Deus eles nada podem fazer. Esses são os pobres de espírito. Esses que são pobres de espírito, deles é o reino dos céus. E ele continua dizendo: Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aqueles que conhecem a sua condição de pecador, aqueles que têm um coração quebrantado diante de Deus, e até mesmo aqueles que sofrem. Olha que palavra parece até contraditória. É como se ele dissesse: bem-aventurado, felizes os que estão chorando. Você já parou para pensar? Felizes são aqueles que estão chorando neste momento. Vocês estão chorando? Se você está chorando, é porque você é feliz. Se você chora, é porque você é feliz. Sim, você é feliz porque você será consolado por Ele. Deus, Ele conhece o seu coração. E Deus, Ele vai consolar você. Agora, você pode não estar vendo o consolo hoje, mas esse consolo há de chegar na sua casa. Este consolo há de chegar no seu coração. Uma hora ou outra, esse consolo virá. Isso é uma promessa. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. É como disse o salmista: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, olha, bem-aventurado. Deus, ele está olhando para além. Deus, ele olha além do sofrimento. Deus, ele olha a vitória. Então ele sabe, olha, ele é o bem-aventurado, porque a vitória dele, a alegria dele vai ser muito maior. E ele vai esquecer até desse choro que ele estava chorando. Ele continua dizendo: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ele está citando o Salmo 37 aqui, e ele fala: bem-aventurados os mansos. Mansos são aqueles que têm um domínio próprio. São aqueles que, ao serem injuriados, eles não revidam. E esses que não revidam, esses que são mansos, como Jesus é manso, esses são bem-aventurados. E esses herdarão a terra. Agora, observa que essas palavras que Jesus está dizendo não são palavras condicionais. Tipo, se eu for assim, se eu conseguir ser dessa forma, ela é imperativa. Ela está dizendo que eu devo ser manso, como ele é manso. Como o próprio Jesus disse: sede manso porque eu sou manso. Seja.
Ah, mas o meu tipo sanguíneo, eu não consigo ser manso, eu sou assim desse jeito. Não, não, não. Você era desse jeito. Você era desse jeito quando você tinha ali a sua natureza pecaminosa viva. Mas você fez morrer essa natureza pecaminosa e agora você vai viver a natureza de Cristo. E a natureza de Cristo é ser manso. A natureza de Cristo é ter domínio próprio. E ele continua: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha, o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, versículo 33? Antes, mais, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, a justiça do reino. A justiça do reino de Deus. Porque esses que buscam a justiça do reino, eles serão saciados. Ficarão fartos de justiça, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria. É um reino de justos, é um reino de equidade. Essa é a base do trono dele. Deus trabalha com a justiça. Deus não é um ser injusto. Deus não é um ser que vai condenar um santo e vai jogar para ser salvo o ímpio. Ele vai colocar cada um no seu devido lugar mediante a sua justiça. Ainda continua aqui: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Olha aí, bem-aventurado aquele que age com misericórdia. Bom, a gente acabou de falar sobre a justiça. O que é a justiça? É eu fazer aquilo ou eu receber aquilo que eu mereço receber. O que é a graça? É eu receber aquilo que eu não mereço receber. E o que é misericórdia? É eu não receber aquilo que eu mereço receber. Entenderam a diferença? Então, o que é de misericórdia? Eu recebo uma punição, eu mereço uma punição, mas eu não vou receber essa punição, porque alguém agiu comigo de misericórdia. Então, eu mereço, mas eu não recebo. Não agem de justiça comigo. Eu tenho fome e sede de justiça, e eu jogo nas mãos de Deus. E Deus fala para mim: haja com misericórdia. E aí ele diz lá no versículo 8: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpo de coração são aqueles que têm um coração puro, um coração lavado, um coração de criança. Jesus disse que é do coração que procede os maus pensamentos, roubo, adultério, prostituição, calúnia, blasfêmia, falso testemunho. Então, o inverso disso daí é o quê? É um coração puro. E quem tem um coração puro, quem tem um coração puro, quem tem um coração limpo, esse verá a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? São aqueles que apaziguam a situação. São aqueles que apaziguam, uma briga, uma contenda. Eles não deixam a contenda se criar. Por quê? Porque eles são pacificadores e não arrumadores de contenda, de briga, de divisão e fofoca. Eles enxergam aquela situação e, ao invés de colocar lenha na fogueira, eles vão lá e pacificam, com uma palavra de sabedoria, com mansidão. Esses serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Ou seja, eles têm fome e sede de justiça, então eles sofrerão a perseguição por causa disso. Mas qual é a boa notícia? Deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha que palavra maravilhosa essa, As bem-aventuranças de Jesus. E então,
Vamos praticá-la? Vamos praticar as bem-aventuranças de Jesus? Né? Vamos ser aqueles que são pobres de espírito? Vamos chorar pela nossa condição pecadora? Vamos ser mansos? Vamos buscar a fome e a sede de justiça? Vamos ser misericordiosos? Vamos ser limpos de coração, pacificadores? Vamos nos alegrar quando sofrermos perseguição por causa da justiça? Vamos nos alegrar quando nos injuriarem, nos perseguirem e mentirem contra nós? Porque é grande o nosso galardão que nos aguarda. Fique com essa palavra em nome de Jesus.